Olá! Você sabe o que é uma escrita científica? Você sabe qual é o requisito mais relevante de um artigo científico? E você sabe quando a sua pesquisa científica realmente está completa? Para saber as respostas dessas perguntas, assista este vídeo. Meu nome é Cristina Godoy, eu sou docente da USP há mais de 9 anos e estou aqui no canal da Monografia Perfeita para ajudar aos jovens pesquisadores. Portanto, se você gostar deste vídeo, dê um like, comente, dê uma sugestão também de tema que nós ficaremos muito felizes em receber. Bem, pessoal, então vamos começar com a primeira pergunta. O que é escrita científica? Bem, a escrita científica, às vezes você pode pensar, a escrita é só para artigos científicos. Na realidade, não. A escrita científica, ela não é só para artigos científicos, ela é para qualquer documento, num sentido amplo, né? Para qualquer documento, relatório, dossiê, trabalhos acadêmicos que visam que divulgar, disseminar a pesquisa científica, a ciência como um todo. Então, independentemente se o local onde for publicado, por exemplo, pode ser uma revista popular. Por exemplo, poderia ser a revista Época, a revista Veja, mas com estudo científico. Como nós estamos divulgando a ciência, neste caso ainda assim será escrito de uma forma científica, claro, mais acessível às pessoas, porque você não está dialogando com as pessoas da área, pesquisadores, cientistas. Você está querendo transmitir o conteúdo da ciência para todos, para mesmo aquelas pessoas que não atuem naquele campo do saber. E esse realmente é o foco principal da ciência. Não é só ficar para o seu nicho de pesquisa, com clareza e as pessoas entenderem qual é o resultado da sua pesquisa, mas sim para que todos consigam compreender os seus estudos científicos. Então, a escrita científica, ela não necessariamente precisa ser veiculada em um local em que se produz e divulgue conteúdo científico. Em sentido amplo, a escrita científica entra, inclusive, naquelas áreas, em publicações em que se divulga a ciência. Então, compreendendo esta visão geral, que a escrita científica pode ocorrer em vários documentos, em entrevistas, em notas, às vezes até em jornal, sabendo que você pode utilizá-la em vários locais, claro, sempre pensando na sua audiência, então aí a gente precisa entender na escrita científica qual que é o requisito fundamental e, portanto, num artigo científico que é elaborado por meio da escrita científica, qual que seria este requisito fundamental da escrita? Clareza. Clareza, clareza, clareza. Eu falei no vídeo anterior que a novidade é o requisito fundamental do artigo científico, mas em relação à sua escrita, o fundamental é clareza. Parece algo muito simples, parece algo muito evidente. É claro que o texto precisa ser escrito de forma clara, mas não é isso que nós verificamos nos artigos científicos. O que a gente verifica são textos muito rebuscados, com um linguajar extremamente difícil, às vezes com muitas inversões, ou seja, o verbo na frente do sujeito, ao invés de seguir a ordem sujeito, verbo e predicado, com muitos pronomes, pronomes relativos que também dificultam a leitura e a identificação da informação que se visa transmitir. Então, quer dizer, o que eu vejo na maior parte, mesmo como revisora de artigos científicos, como parecerista, é que os estudantes, os pesquisadores, tanto da pós-graduação ou mesmo docentes, às vezes escrevem de uma forma muito rebuscada e não permitem que a informação seja lida com clareza. Então há dúvidas. Entenda, quando você escreve, você não está escrevendo apenas para uma audiência específica que é entendedora do seu campo do saber. Você também está escrevendo para uma audiência que não é
são pessoas que não são pesquisadoras daquele campo do conhecimento que você está divulgando, são pessoas que estão procurando seu trabalho exatamente porque vão desenvolver um trabalho interdisciplinar, são estudantes da graduação, do mestrado, e estão iniciando a sua pesquisa científica. Então, quer dizer, são pessoas que às vezes não têm um conhecimento tão profundo. E então, se não for claro o seu artigo científico, a escrita não for clara, eles não vão compreender a informação. Eles vão ler e reler e não vão entender o que está sendo transmitido. Então, além de ser importante que o seu artigo traga alguma contribuição e tenha um elemento novidade que é diferente de originalidade, e eu vou fazer um vídeo só para diferenciar a originalidade da novidade, mas isso é um requisito do artigo. Agora, da escrita é a clareza. Então, busque escrever frases curtas, frases claras, com poucas inversões. Evite voz passiva. Por quê? Porque a voz passiva, você está tirando o sujeito da ação. Você está amenizando isso e, na realidade, você quer saber o sujeito, verbo e predicado. Num artigo científico, você quer transmitir da melhor forma possível a informação, a sua pesquisa, os resultados que você obteve. Então, você tem que evitar gerar dúvidas. E não é só a linguagem rebuscada, evite figuras de linguagem, metáforas. As metáforas são muito bonitas em livros de literatura, mas na escrita científica gera confusão. Então você tem que ser simples. Simples não significa que a sua pesquisa é simples. A sua pesquisa ela é robusta, ela é séria, é dotada de cientificidade, mas a linguagem deve ser simples, deve ser direta, deve ser clara, não deve gerar dúvidas em relação à sua audiência, em relação àqueles que são os revisores do seu artigo. Se você quer saber como que é um texto de linguagem simples, são aqueles tipos de textos e de artigos científicos que você lê e não precisa retomar o parágrafo porque você não compreendeu o que foi dito. Ou seja, não são informações superficiais que são transmitidas, muito pelo contrário, são informações profundas. Porém, eu não preciso revisitar o parágrafo para compreender porque a linguagem está tão clara, tão direta que eu compreendo. É um texto, embora denso de informação, denso de reflexão, com resultados relevantes, fácil de compreensão. Esse é o texto ideal. Então você precisa escrever seguindo essa ordem, sujeito, verbo e predicado, evitar figuras de linguagem, evitar voz passiva e também você precisa ter clareza quanto aos resultados. Se você souber qual é o problema-chave, se você souber exatamente qual é o seu objetivo, quais foram os resultados alcançados, o método utilizado, se tudo isso for claro para você, você vai escrever de forma clara. 90% dos artigos científicos, isso eu posso falar com segurança, eles não são claros porque o próprio pesquisador não está ainda maduro o suficiente e não tem clareza suficiente quanto aos resultados obtidos em relação ao conteúdo desenvolvido, a pesquisa realizada ainda precisa amadurecer um pouco mais a ideia, porque quando a gente tem clareza, quando a gente domina determinado conteúdo, nós conseguimos falar de uma forma simples para todos. Então, pense bem, articule bem o seu raciocínio, a estrutura do raciocínio antes de escrever. A escrita é a última etapa e ela é rápida a partir do momento que você sabe o que escreverá. E por último, a última pergunta, que é uma pergunta que eu escuto muito dos jovens pesquisadores é: quando que eu sei que minha pesquisa está pronta? Bem, eu sei que minha pesquisa está pronta quando eu compreendo perfeitamente todo o processo para alcançar os resultados finais da minha pesquisa e também sei que a minha pesquisa está completa quando ela for publicada. Este artigo pode ser tanto defendido perante uma banca, mas não basta só defender o seu artigo, um artigo TCC, por exemplo, de uma especialização, de uma graduação, para a sua pesquisa estar pronta. Ela precisa atingir a audiência. Ou seja, o seu TCC, artigo, vai ficar só perante a banca como conhecimento? Não. Não é só assim, a pesquisa só está completa a partir do momento que ela atinge os seus receptores e eles compreendem o conteúdo da sua pesquisa.
Você não gostaria de desenvolver, mesmo que não seja um artigo científico para submissão numa revista científica, e sim um artigo para submissão de uma banca de TCC, mas você não gostaria de que este artigo fosse lido? Você não gostaria que esta publicação encontrasse os indivíduos e estes lessem e compreendessem a sua pesquisa? Hoje em dia, inclusive, os pesquisadores fazem próprios sites para divulgar os seus trabalhos, existe diversas plataformas para você subir e divulgar o seu trabalho científico e, portanto, precisa ter a linguagem clara, né? A sua pesquisa precisa estar desenvolvida de uma forma clara para que as pessoas compreendam. Porque entenda, você desenvolver uma pesquisa e ela não ser publicada, e se ela for publicada não atingir os seus receptores e esta audiência não compreender o que você escreveu, sua pesquisa não está completa. Sua pesquisa só estará completa. Isso você entenda. Você pode escrever 1, 2, 3 artigos sobre determinado tema, em diversas perspectivas. Mas entenda, essa pesquisa em relação ao tema que você está abordando, que pode ter várias nuances, porque você tem que delimitar bem, então você pode fazer uma divisão por vários grupos temáticos, ela só vai estar pronta definitivamente quando as pessoas compreenderem o que você escreveu, quando as pessoas começarem a ler, compreenderem e empregar em outros artigos. É por isso que a gente fala em impacto. O impacto não é só para avaliar o quão desenvolvido está o pesquisador. O impacto é exatamente o seu artigo científico, a quantas pessoas alcançou. Então, quando as pessoas alcançam este seu artigo e compreendem o que você publicou, é que sua pesquisa realmente está concluída. Claro que você pode desenvolver, pode reformulá-la, pode corrigir, mas essa pesquisa realizada que você desenvolve neste momento, você só vai ter certeza que ela foi finalizada quando ela atingiu uma audiência e estes compreenderam e inclusive empregam, às vezes até em situações, contextos ou em outros tipos de temas que você nem esperava. Aí sim você realmente concluiu a sua pesquisa. Então, eu vou fazer um vídeo posteriormente para falar sobre revistas científicas e a questão do critério do impacto, mas o impacto também principalmente para saber se sua pesquisa realmente conseguiu atingir esse objetivo final, que é a compreensão dos indivíduos e a construção do saber científico. Bem, pessoal, estas são as principais considerações. Nós estamos nas primeiras lições dos artigos científicos e eu quero contextualizá-los. Espero que tenham gostado. Se gostarem, por favor, deixem um like, comentem, dê também sugestões de pauta e veja sempre a descrição, que sempre deixamos materiais gratuitos para auxiliar aos jovens pesquisadores. Muito obrigada e até o próximo vídeo.